Louvamos ao Senhor pela oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui com os amados irmãos mais uma vez, para juntamente adorar o nome do Senhor. No ano passado nós tivemos a oportunidade de estar aqui, no outro salão, e eu fiquei feliz quando entrei aqui e estou vendo que o Senhor está ampliando a tenda e Ele vai continuar aumentando o território. Aleluia! Aleluia! É muito bom estar aqui com os amados irmãos e atendendo o convite do pastor Ivanil. O pastor Ivanil é presente de Deus para nós, um amigo que o Senhor tem nos dado. Nossa querida missionária Regina, a quem eu admiro e respeito, mulher de Deus, que foi o canal por onde nós conhecemos o pastor Ivanil. O pastor Ivanil esteve em São Paulo, já esteve conosco, já esteve em nossa casa. Foi muito bom recebê-lo, juntamente com sua esposa, a irmã Eliette, a Daça. A irmã Eliette tem um dom de fazer um café. E eu estava doidinho para tomar um café e, graças a Deus, o desejo já foi cumprido. Vou tomar mais um. E é muito bom estar aqui com os amados irmãos. Trago saudação do pastor Ronaldo, que é o nosso pastor, saudação da missionária Regina, pastora Ruth, que é a esposa do pastor Ronaldo, e vocês vão ter, mais cedo ou mais tarde, o prazer de conhecê-los. É o nosso pastor, nós estamos ali auxiliando também na igreja onde nós pastoreamos. E também é muito bom rever nosso querido irmão, pastor presidente aqui, está conosco. O ano passado me enrolou na bandeira do Uruguai, Vai fazer de novo, professor. E aí publicaram as fotos no Facebook, eu tive que dar explicação lá, que eu estava fazendo enrolado na bandeira do Uruguai. Eu falei, agora eu sou de lá, vou fazer o quê? Eu tenho duas nacionalidades. É muito bom estar com os amados irmãos obreiros da casa do Senhor, poder revê-los, é uma bênção. Nosso irmão Jairo, Deus abençoe. Sua esposa, a irmã Beth, está ali, Deus abençoe. Nossos amados irmãos músicos. Está faltando gente esse ano, né? Está faltando gente. Ano passado, quando nós terminamos, nós viajamos aproximadamente 500 quilômetros, daqui até o aeroporto em Porto Alegre. E eu fui conversando com o nosso irmão Jairo, e ele foi contando algumas experiências de evangelismo, e logo deu para perceber que o coração daquele homem está no reino de Deus. Deus abençoe essa família abençoada. Também a banda Renovo, Claudiane, Valmira, Janinha. É muito bom estar com vocês aqui. Também foi culpado dessa amizade aqui, Elis Regina, missionária Regina, e também esteve há pouco tempo lá na nossa igreja cantando, e é muito bom poder revê-las aqui novamente. Cantora Silvia, Deus abençoe conhecê-la ali hoje na casa do pastor, e é muito bom estar aqui com os amados irmãos. Quero dizer aos irmãos que eu estou um pouco cansado. Nós saímos da igreja ontem à noite e era mais ou menos umas 11h30 da noite. Nós estamos em reforma, terminando o teto da igreja. Eu fui para casa, terminei de arrumar a mala, 3 horas da manhã eu saí de casa para ir ao aeroporto, embarcar às 6 horas da manhã, e de lá nós estamos aqui, descendo de Santa Maria, o pastor foi nos buscar ali, mas ainda nós não dormimos, não descansamos, então estou um pouco cansado. Não repare não, durante a mensagem eu dormi. É brincadeira. É claro que não, Mas 1.800 quilômetros de viagem, mas o Senhor tem nos abençoado. Trago a salvação da minha esposa, continue orando por ela. Minha filha Kézia vai completar 12 anos e também meu filho Gabriel. Sei que é ser missionário. No ano de 2007 nós também fechamos a porta de nossa casa e o Senhor tinha me dito que a minha esposa ficaria grávida e que o próximo seria um menino, e que quando ele nascesse Deus me tiraria de lá de onde eu estava. Cumpriu-se na íntegra, nasceu, veio Gabriel com um mês de nascido, não deu nem um mês. Nós mudamos, fomos para Goiânia fazer um trabalho missionário, lá permanecemos por um bom tempo,
E tivemos lá esse ano agora, no mês de julho, e a obra deu fruto. E é muito bom. Mas longe de casa, longe de todos, a saudade bate, né? Às vezes bate a tristeza, mas o Senhor disse: não vos deixarei órfãos. Ele não está dizendo que não vai morrer seu pai, não vai morrer sua mãe, não é isso. Ele está dizendo assim: eu não deixarei você sem cuidado. Então, quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Amém? Então, o Senhor tem cuidado dessa obra e vai continuar cuidando, suprindo. Nós estávamos numa reunião, né, com a diretoria da igreja, e a igreja aqui, pastor Ronaldo, missionária Regina, a nossa igreja, ela tem já feito um projeto e nós vamos mandar recursos para cá, para essa igreja. Amém, pastor? Amém. Eu disse, nós vamos mandar, porque missão é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Isso é missão. Amém? Eu vou, numa outra oportunidade, nós vamos contar um pouco a respeito daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Na minha família, nós somos em poucos, né? Em casa eu tenho 6 irmãos, comigo 7, e 3 mulheres, nós somos em 10. E logo 4 anos de idade mais ou menos, eu tinha 4 para 5 anos quando meu pai se converteu, mas no quintal de casa era um terreiro de macumba. A minha avó era chefe do terreiro de macumba, meu pai é alcoólatra e também viciado em droga. Então você já pode imaginar como é que era lá. Até que Jesus resolveu pôr o pé lá. Salvou minha avó, salvou o quintal inteiro. E o Senhor, glória ao nome do Senhor, com 15 anos de idade aproximadamente, eu me converti ao Senhor. E tudo que eu queria era, eu só pedi uma coisa para Deus: eu gostaria de abrir a Bíblia e entender o que está escrito. Eu gostaria, quando eu via um jovem pregando, eu ficava com o meu coração maravilhado, porque eu achava que uma coisa tremenda abrir o texto bíblico e poder explicar o que estava escrito. E era isso. E nós passamos durante 3 anos sem saber o que era dormir de sábado para domingo, porque nós tínhamos uma vigília que começava às 11 horas da noite e terminava às 5 horas da manhã. E durante 3 anos nós não perdemos nenhum dia, tirando a sexta-feira que a gente subia o monte. De segunda a sexta nós estávamos na oração das 6. E nesse período de tempo, pastor Ivanil, Deus foi fazendo promessas. E Deus disse que me daria o ministério da palavra. E eu não entendia muito o que Deus ia fazer. Resumindo, o Senhor nos abençoou. Nunca dobrei o joelho e pedi a Deus para ser pastor de igreja. Nunca pedi a Deus nada de cargo. Eu só queria pregar a palavra. Mas o Senhor sempre faz abundantemente, muito mais além do que pedimos ou pensamos. E o Senhor nos deu graça. E hoje nós lecionamos no seminário, numa faculdade teológica. O ano que vem nós estamos abrindo nosso seminário também teológico. E o Senhor tem nos dado graça, favor e merecido. E o Senhor tem nos levado, nos tirado do Brasil, levado a alguns países. E cada país que eu vou, eu guardo uma bandeira lá. Do Uruguai já está lá, né? Se quiser me dar mais outra, não tem problema nenhum, né? Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar na Alemanha, Itália, Portugal e em alguns outros países. E nós levamos sempre a bandeira para casa. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque é o sinal de que quando Deus fala, Deus cumpre com aquilo que Ele fala. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo número 1. Eu vim conversando com o pastor Ivanil no carro. E o pastor Ivanil é assim: quando ele chega no lugar e ele prega, ninguém mais prega depois dele. Ele falou para mim que tinha pregado aqui ontem
Eu falei, bom, já que o senhor pregou ontem, hoje eu vou lá dar uma saudação. Então eu vou ler um texto pequeno, vou dar uma saudação e tá. Amém? Quem aqui já chegou atrasado no culto, faz assim com a mão. Quem aqui algum dia, por algum motivo chegou atrasado, faz assim com a mão. Já chegou atrasado algum dia no culto? Pois é, hoje é dia de você compensar o seu atraso. Então você não vai embora enquanto Deus não terminar de falar contigo. Diga ao teu irmão, não vai embora enquanto Deus não terminar de falar contigo. Amém? Está com a tua Bíblia? A Bíblia, abriu a Bíblia, São Marcos, capítulo 1, versículo de número 40. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo de número 40. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns a esta igreja. Pastor Ivanil Josué Benliga, tu és um homem de Deus. Capítulo 1, versículo de número 40. Eu gostei desse negócio da semente. Só não posso falar no Brasil, né? Capítulo 1, versículo 40. Quem achou, diga amém. Amém. Uma Bíblia inteira e não usada pertence a uma vida que está despedaçada. Uma Bíblia despedaçada e usada pertence a uma vida que está inteira. Como está você? Como está a tua Bíblia? Ah, pastor, então a minha Bíblia está lá em cima da televisão, aberta no Salmo 91. Não resolve. Pastor, tem a Bíblia novinha, eu comprei, está lá na estante. E ela está tão nova, de vez em quando eu passo por ela, eu olho para ela e digo assim, estou contigo, e não abro. E ela permanece fechada. Mas hoje nós vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus. Amém? Capítulo 1, verso 40 diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. E você diz amém. Amém. Queridos, nós temos lido um texto muito simples, muito pequeno, e eu até digo aos irmãos que quando nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, citado por Pedro, enquanto Marcos escrevia, esse texto que nós lemos, ele é muito pequeno, são 6 versículos apenas. Em 6 versículos nós temos o começo, o meio e o fim da história. Se você for cronometrar o tempo de leitura, ele não chega a 1 minuto e meio para você ler todo o enredo dessa história, porque ela é muito curta, muito pequena. Logo, quando estamos lendo esse texto, nós somos tentados a passar para o capítulo de número 2, porque ele é tão pequeno que parece que não tem grandes coisas aqui nesse texto, pode ser pequeno demais. Mas eu vejo aqui grandes lições da parte de Deus, que nós podemos extrair do texto e aplicar na nossa vida e sermos bem-sucedidos. Quando eu olho para esse texto, Marcos narrando a história do leproso, a primeira coisa que eu observo nesse texto aqui é que quando ele escrevia a história desse homem, não houve nenhuma preocupação em relatar para nós ou para quem estava sendo direcionada essa carta o nome desse homem. O nome dele não aparece aqui na história, diz apenas que era um leproso, não diz quem era. Diz que ele se aproxima, menciona-se o nome de Jesus, mas o nome dele não é mencionado aqui nesse pequeno texto.
E eu logo fiquei perguntando por que isso aconteceu. E existem duas razões. A primeira é porque ele não era alguém que tinha influência, que era alguém que tinha status diante da sociedade em que ele vivia. Quando a Bíblia ou quando algum escritor vai narrar a história de alguém, tanto o judeu, principalmente judeu, que para ele o nome tem uma importância tremenda. Todos os nomes judaicos têm um significado tremendo. Eles não dão nome sem haver um significado nesse nome. Quando eles vão narrar a história de alguém, eles fazem questão de trazer o nome da pessoa, algumas vezes o nome dos pais, e em alguns casos até a genealogia, porque está dizendo que essa pessoa ela é importante no ambiente, na sociedade, no contexto onde ela vivia. Quando não se menciona o nome, era porque era alguém que fazia parte da classe dos anônimos. Não tinha nome, não era importante, não era alguém de destaque. Então não se mencionava o nome dessa pessoa. E ela ficava então no grupo dos anônimos. Ele não faz questão de mencionar o nome desse homem, mas se você for ler nos evangelhos, você vai ver que alguns nomes são citados, inclusive o nome dos pais. Eu posso dar um exemplo. Quando a Bíblia fala de Pedro, a Bíblia diz que o nome dele era Simão Pedro, e que ele tinha um irmão chamado André, e que o nome do seu pai era Jonas. E quando a Bíblia fala de Tiago e João, a Bíblia diz que eles eram filhos de Zebedeu. A Bíblia diz que eles eram pescadores. Quando a Bíblia fala de Zaqueu, a Bíblia diz que era Zaqueu, era o seu nome, e que ele era chefe dos publicanos. Quando a Bíblia fala de Jairo, a Bíblia diz que ele era o chefe, o príncipe da sinagoga. Quando a Bíblia fala também de outro homem que é importante, João Batista, traz o nome de Zacarias e Isabel, que eram seus pais. Quando a Bíblia fala de Jesus, quando a Bíblia fala de qualquer outro homem, os discípulos todos que foram chamados têm o seu nome. Natanael, nós temos ali também Filipe de Betsaida e tantos outros. Tem o nome, tem a cidade, tem o nome dos pais, faz questão de ser mencionado. Mas quando eu olho para esse texto, eu não encontro o nome desse homem, então ele automaticamente é jogado para a classe daqueles que estão no anonimato, aqueles cujo nome não são mencionados. E o que me chama a atenção nesse texto é que muitas vezes nós nos enquadramos como esse homem, entramos na classe daqueles anônimos, o seu nome não é mencionado, você não está no cartaz da igreja, as pessoas não falam o seu nome nem no Facebook, não está lá o teu nome, e você diz assim: eu não tenho valor nenhum porque eu não apareço, ninguém fala o meu nome, ninguém sequer sabe o meu nome, não conhece a minha história. Mas tem uma coisa interessante aqui. Deus, apesar de muitas vezes não nos colocar no cenário com nome, com fama, com reconhecimento, mas Ele nos conhece intimamente. Quando Elias disse assim: Senhor, mataram todos os seus profetas e só eu fiquei e busco a minha morte. Deus diz: não, ainda tem 7.000 que não tem nome, está na classe dos anônimos, mas eu conheço todos eles. Tem 7.000 aí, Elias, que não está no cenário, mas eu conheço, sei que eles têm o mesmo testemunho que você tem também. Então, quando a Bíblia fala que esse homem está na classe dos anônimos, eu fiquei perguntando: Deus, por que o nome dele não aparece? Só o nome dele não é importante aparecer no cenário da história. Mas eu quero que você olhe por outro lado. Qual lado, Senhor? É que apesar do nome dele não aparecer, a história dele está escrita e está registrada. Mesmo sem nome, o que eu fiz na vida dele está marcado e está registrado. É isso que eu quero que você entenda. Talvez o teu nome não é famoso, você não é conhecido, mas não interessa se não dizem o seu nome, ou se não te abraça, ou se não te aplaudem. O importante é o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Conhecendo você ou não conhecendo, a tua história será escrita e será marcada, porque Deus tem milagre para fazer. Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem milagre para fazer na sua história? Quando nós abrimos o Evangelho,
nós encontramos lá que os grandes milagres que Jesus realizou no seu tempo de ministério, as pessoas que receberam os maiores milagres, o nome não é mencionado. A Bíblia diz que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, como a nossa cantora cantou aqui e falou sobre essa mulher. O nome dela não aparece, mas a história dela aparece. A Bíblia diz que Jesus curou um homem que era o paralítico de Cafarnaum. O nome dele não aparece, mas a história dele aparece. A Bíblia diz que Jesus curou um paralítico num tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus curou um homem que era mudo e também era surdo. A Bíblia diz que Jesus curou o cego, que o nome dele não é Bartimeu. A palavra Bar no grego é expressão para pai. Está dizendo assim, pai Timeu. A palavra Bar está dizendo pai e o nome Timeu. E Lucas faz questão de dizer, o cego era filho de Timeu. Bartimeu não é o nome dele, porque quando Jesus entra em Cesareia de Filipe, no capítulo número 13, capítulo 16, versículo número 13, e Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizeis os homens que eu sou? E quando Pedro responde aquela pergunta, Jesus olha para Pedro e diz assim, ei Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas não é o sobrenome dele. Jesus está dizendo assim, Simão, o teu pai é Jonas. E a resposta está lá em São João, capítulo número 21, quando Jesus vai até Pedro e diz assim, Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Então toda vez que aparece a palavra Barnabé, por exemplo, está dizendo que ele é filho de Nabé. Não é o nome dele Bartimeu, mas o nome dele não aparece, mas a história dele está registrada aqui. A Bíblia diz que Jesus curou o filho da viúva de Naim. O nome dela não está registrado lá. A Bíblia diz que um homem foi levar a notícia da morte de Lázaro a Jesus. A Bíblia não diz o nome dele. Ele simplesmente foi enviado por Marta e Maria e foi até Jesus contar o que estava acontecendo com Lázaro. Não aparece o nome dele lá. Mas se ele não tivesse ido, Jesus não teria vindo. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu estou dizendo que se o seu nome não aparece, isso não quer dizer nada para Deus. Deus conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece o seu endereço. E ele está dizendo o seguinte, ainda que os homens não mencionem o teu nome, a tua história será marcada e registrada, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Você acredita nisso? Levante a tua mão e dê glória, porque tem milagre de Deus para a sua vida. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que o nome desse homem foi trocado. Ao invés de aparecer o nome dele, apareceu ele como leproso. Isso quer dizer que a identidade dele não foi colocada aqui no texto. É difícil para alguém, uma mãe, um pai que teve um filho, pastor Ivanil, pegou no colo, sonhou, esperou 9 meses, foi lá escolher um nome para a criança. Quando a criança nasceu, foi dado o nome. Ao 8º dia, circuncida a criança, faz o banquete e o nome da criança é conhecido. E as pessoas ficam alegres, maravilhadas, e todo mundo quer ser chamado pelo nome. Veja que esse homem aqui não é conhecido pelo nome que ele recebeu. Ele é chamado de leproso. Isso é uma identidade negativa. É o mesmo que você conhecer alguém por nome de José, e esse irmão José que você conhece, ele tem um câncer no corpo. E quando você encontra o irmão José que tem câncer no corpo, ao invés de você dizer a paz do Senhor, irmão José, você diz assim, a paz do Senhor canceroso. Como é que vai o Senhor? Você não usa o nome dele, você usa a enfermidade física para chamá-lo. É assim que esse homem era chamado. Ele era chamado de leproso. É o mesmo que você encontrar alguém que tem diabetes, e ao invés de chamá-la pelo nome, diz assim, ô diabetes, como é que você vai? Ô tuberculoso, como é que você vai? Pai do Senhor, idêntico, como é que você vai? Como é que você sentiria se alguém tratasse você por esse nome? Ele é conhecido como um leproso. As pessoas o chamam de leproso, e ele está aqui no texto também com o nome de leproso. Então a identidade desse homem é uma identidade negativa, porque o problema
problema físico dele é a identidade dele. Mas a Bíblia diz que esse homem vai ter um encontro com Jesus. E uma das coisas que Jesus vai fazer na vida dele é tirar a identidade negativa. Deus não quer que você esteja e seja conhecido com uma identidade negativa, como aquele que deve, o devedor. Deus não quer que você seja conhecido como um enrolado, como um fofoqueiro, como um macumbeiro, como um alcoólatra, como um drogado, como um viciado. Jesus quer te dar um nome, que é um nome que todos que te chamarem pelo nome vão saber que Jesus mudou a sua história. Talvez você entrou aqui enfermo, talvez você entrou aqui endividado, mas eu já estou profetizando, Deus vai mudar essa identidade negativa e você vai sair daqui glorificando a Deus, porque as pessoas não mais vão te conhecer por uma identidade negativa, porque tudo que for negativo, Deus vai inverter, vai tornar positivo na sua vida. Você acredita nisso? É isso que Deus tem preparado para nós. Agora, para estudar a história desse homem, eu não posso simplesmente ler o texto, simplesmente passar para o capítulo 2, como eu disse aqui no início. Primeiro eu preciso saber o que era lepra, para depois eu poder falar do leproso. Então eu vou falar um pouquinho da lepra e voltar ao século I, para que os irmãos entendam como era essa doença chamada lepra. Para nós é conhecida como doença, mas no contexto judaico, lepra não é doença, lepra é maldição. A lepra era uma coisa tão espiritual, era uma coisa tão terrível, que na classe das doenças, a lepra não era tratada por um médico. Ninguém leproso dentro de Israel ia até um médico se consultar ou passar com um doutor para poder ver o exame ou tirar o diagnóstico para poder tomar remédio para ser curado. Não, a lepra era uma causa espiritual. Quem tratava do leproso era o sacerdote. Quando a pessoa estava leprosa, ela não ia no hospital, ela ia até o santuário procurar o sacerdote para poder tratar, porque sabia-se que a lepra ela é oriunda de um problema espiritual. Todas as pessoas que foram leprosas, elas ficaram leprosas porque elas foram alvo de maldição divina. Assim acreditavam os judeus. E nós podemos tirar alguns exemplos bíblicos. A Bíblia diz que quando Arão e também Miriam murmurou de Moisés, Deus desceu para ser o advogado de Moisés. Deus disse: Moisés, eu vou conversar com Arão e vou conversar com Miriam. E Deus diz assim para Miriam e para Arão: vocês não temem a mim, porque vocês falaram mal de Moisés, que é o homem mais manso da face da terra. E quando Deus está falando com Miriam e com Arão, Deus está irado, porque eles estavam falando contra o seu servo. E quando Deus vira as costas para ele, a sua ira vem. E quando Deus sai, a ira dele vem sobre Arão e vem sobre Miriam. Mas Miriam, quando Deus vira as costas, ela é acometida imediatamente de lepra no seu corpo. Arão não recebe lepra, porque Arão estava vestido com a veste sacerdotal, a veste que tinha um peitoral de juízo, e aquilo impede com que a praga chegue no seu corpo. Deus olha e diz assim: ei, a praga vem, pega Miriam, mas não pega Arão. Deixa eu já aproveitar aqui e abrir um parênteses para dar uma lição para você que está aqui esta noite. Não toque no sacerdote, porque o sacerdote ele tem um peitoral de juízo. Nem a praga de Deus pega nele. E se o sacerdote do Antigo Testamento carregava 12 pedras na sua roupa, o sacerdote do Novo Testamento carrega 24. É 12 tribos e 12 apóstolos, é 24 pedras. Quando você quiser tacar uma pedra em algum pastor, pense que vai voltar 23 contra você. Então faz um favor para mim, faça como Davi: não tocarei no ungido do Senhor. Pastor, mas ele está errado, ele vai resolver com Deus. Eu não tenho aqui, eu não sou juiz, eu não estou em condições de julgar. Quando Miriam, ela olha, ela está leprosa, ela foi acometida pela lepra, porque Deus mandou a lepra sobre Miriam. Moisés teve que orar, teve que parar 7 dias, ninguém sai do lugar, ela teve que passar pelo período que ela estava imunda para ser purificada, para depois ser restaurada, para poder continuar. A Bíblia diz também do homem que ficou leproso.
O nome dele é Geazi. Quando ele cobiçou o ouro de Naamã, Eliseu rejeitou a oferta de Naamã depois que ele foi curado da lepra. Ele veio ofertar, trazer a oferta para Eliseu. Eliseu diz: eu não quero a sua oferta, eu não quero o seu ouro. Por que Eliseu não quis, pastor? Porque quem pregou para ele não foi Eliseu. Quem pregou foi a menina lá na casa dele, a escrava, que disse que tinha um profeta em Samaria. Diz: não, vai honrar quem foi que pregou para você. Eu não quero a tua oferta, vai para a tua casa. E quando ele está saindo, Geazi cobiçou, foi lá, mentiu, pegou o ouro de Naamã. Quando ele pega o ouro de Naamã, aquela oferta seria oferta para servir de testemunho. Então quando ele mente, a Bíblia diz que a lepra veio sobre Geazi, maldição na vida de Geazi. A lepra também veio na vida de um rei chamado Uzias, um rei que cresceu, um engenheiro, um homem que tinha um nome tremendo, criou armas bélicas, construiu palácios, um homem renomado, famoso. Mas um dia ele diz assim: ei, eu já sou rei mesmo, eu posso fazer o que eu quero. E ele foi entrar no templo e diz assim: eu vou entrar no templo, eu não preciso de sacerdote, deixa que eu ofereça incenso. Eu não quero saber de sacerdote não, deixa eu oferecer. Quando ele foi entrar, o sacerdote diz: onde é que você vai? Diz: eu vou oferecer incenso. Mas você é rei, o seu lugar é o trono, aqui nós somos sacerdotes, nós ministramos. Não, eu sou rei, eu posso ministrar também. Aí diz assim: rapaz, não faz isso, você é rei, vai reinar, Deus te colocou no trono, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não, mas eu quero também oferecer. E ele foi, a Bíblia diz que ele resistiu o sacerdote, e quando ele pegou um pedaço de incenso para ferir o sacerdote, a lepra saiu no meio da testa e ele morreu leproso e fora da cidade. Uma lepra é uma maldição. Nenhum judeu vai considerar a lepra uma doença, é uma maldição. E quando esse homem aqui, nós precisamos entrar na história desse homem, que, pensa comigo, a lepra, ela sai na pele. A pele é o maior órgão do corpo humano que nós possuímos. Nós temos 248 órgãos do nosso corpo humano, temos 366 músculos, 206 ossos, mas dentro dos órgãos que nós temos no nosso corpo físico, a pele é o maior órgão que o corpo humano tem. A pele tem 3 camadas: derme, epiderme e hipoderme. São 3 camadas de pele que protege. Para que serve a pele, pastor, no corpo humano? A pele trabalha como termostato. Ela quando você está com frio, os poros se fecham e evita que a temperatura exterior comprometa a temperatura do seu corpo, para que a pressão não baixe e você não venha a perecer. Então você fica arrepiado porque os poros se fecham, impedindo que o frio de fora entre e comprometa a temperatura do seu corpo. Quando está um dia de muito calor, os poros se abrem e através do suor, das glândulas sudoríparas, ela coloca para fora o calor para estabilizar a temperatura do seu corpo. É para isso que serve a pele. E quando sai a doença de lepra, ela sai exatamente na pele. Quando eu fico imaginando que esse homem, um dia ele acorda e começa a sentir uma coceira no meio da pele, ele fica preocupado e ele diz assim: eu estou sentindo um negócio esquisito na pele, está saindo umas manchas na minha pele, eu preciso ir no médico. Aí alguém diz assim: mas mancha na pele tem alguma coisa que pode ser, então pode ser micose, pode ser dermatite, pode ser eczema ou pode ser lepra. Sim, mas eu vou lá no sacerdote, eu vou lá já fazer a consulta para ver se vai de repente a lepra. Quando ele chegava diante do sacerdote, assim: o que aconteceu? Ele disse: olha, eu estou leproso, eu estou sentindo umas manchas na minha pele, então fica aí que eu vou diagnosticar, só que eu não posso dar o resultado amanhã, você vai ter que ficar comigo 14 dias. Quantos dias? 14. Quantos dias? 14. Ficar comigo 14 dias para eu poder fazer o primeiro exame. Então vamos lá, você vai ficar 7 dias aqui dormindo fora da tenda, e eu vou ficar analisando essa mancha no teu corpo. E ele ficava 7 dias dormindo fora da tenda. No 7º dia o sacerdote aparecia e observava aquelas manchas no corpo. No 7º dia o sacerdote vinha, rapava todo o pelo do corpo desse homem, todo o pelo tinha que ser tirado, ungia ele com óleo e ficava mais 7 dias dormindo no sol e na lua. No 14º dia o sacerdote chamava esse homem e ficava reparando se no lugar onde foi tirado o pelo do seu corpo nasceu pelo branco. Se o pelo nasceu branco e as manchas que estavam no seu corpo ficaram vermelhas, e a lepra, existe 2 tipos de lepra, 2 vírus de lepra. Existe a lepra que é chamado vírus leproma, que é uma lepra que sai apenas em um lugar do corpo, é uma região, fica localizado só naquela região, não se espalha pelo corpo.
era o caso de Naamã. Naamã não tinha a lepra espalhada no seu corpo, ele só tinha nas costas, era só uma mancha que tinha nas costas, por isso que ninguém sabia que ele era leproso. Mas quando ele chegava em casa, tirava a farda de general, a menina descobriu que era leproso porque ela era escrava, ela que lavava a roupa dele e vinha cheia de sangue. Ela dizia: eu não aguento mais lavar a roupa desse homem, esse homem precisa conhecer o profeta de Deus para parar com essa doença. Ele fica aí vivendo essa vida de cara, todo mundo cumprimenta ele, bate continência para ele, mas por atrás da roupa dele tem uma lepra que só Deus pode curar. Assim é um homem sem Deus. Ele pode ser famoso, ele pode ter dinheiro, ele pode ter o que for, se ele não conhecer a Jesus Cristo que morreu na cruz, a lepra está lá e vai matar ele. Mas eu não sei se entrou alguém leproso aqui, mas se entrou, o sangue de Jesus está aqui, purifica e te limpa de toda a lepra que é o pecado. Então, quando ele chega na porta, na casa do profeta Eliseu, ele diz assim: Eliseu manda um recado, vai lá, Geazi, fala com ele que eu estou em audiência com Deus, não vou parar para fazer o que eu estou fazendo para atender o general da Síria. Diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele foi lá e deu a notícia, aí ele ficou bravo, ficou irado assim: eu achei que ele sairia na porta, colocaria o dedo no lugar da lepra. Não era em todo o corpo, tinha um lugar específico. Isso era chamado de vírus, chamado leproma. Saía apenas região do corpo. Mas no caso desse homem aqui, a lepra se espalhou pelo corpo e ela vai formando manchas vermelhas, vai formando empolas, vai criando umas bolhas e vai infeccionando e vai saindo por todo o corpo, e aquela mancha vai ficando preta e o pelo vai saindo branca. No 21º dia, depois de 3 vezes 7 que ele passava, 7 dias primeiro reparando se ia continuar saindo a mancha, depois da unção com óleo, depois mais 7 dias para ver se ele seria curado ou se a praga estava instalada. 21º dia, o sacerdote diz para aquele homem: vem para cá, eu vou te dar o diagnóstico final. Qual é? Está aqui o resultado. O que você tem, sacerdote? Olha, realmente foi constatado que você está infeccionado pelo vírus da lepra. E esse vírus é aquela lepra trofoneurológica. Ela espalha pelo corpo e você não tem muitos dias de vida. Em pouco tempo, a lepra vai tomar conta de todo o seu corpo e logo você estará morto. Sabe qual é o problema da lepra? O vírus da lepra, quando ele entra no corpo humano, ele vai direto no sistema nervoso e ele ataca o sistema nervoso. Aí o sistema nervoso ele fica amortecido, entorpecido, sem vida, e ele tira a sensibilidade. Um leproso com 3 meses de lepra, ele não sente dor. Ele pode andar em cima de cacos cortantes de vidro, que ele não sente dor. Ele pode se coçar com um prego de metal, ele não sente dor. E esse é o problema do leproso, ele não sente dor. Se ele andar, torcer o pé, ele não sente a dor que torceu o pé e continua andando. E os ossos vão sendo quebrados, triturando. E esse é o problema, porque nós fazemos qualquer coisa para tirar a dor do nosso corpo. Mas eu tenho uma notícia para você: a dor do nosso corpo é um relógio de Deus para nós, avisando que tem alguma coisa no meu corpo, no teu corpo, que não vai bem. Quando dói a cabeça, dor de cabeça, tem alguma coisa errada. Ou você não almoçou, ou está muito preocupado, ou está ansioso. Tem alguma coisa errada, tua cabeça está doendo por alguma razão. Aí nós vamos lá tomar um remédio, né? Lá no Brasil nós tomamos Anadol, analgésica aqui também. Aí toma um remédio, aí o remédio entra, sabe o que ele faz? Ele vai no sistema nervoso e ele tampa a dor, camufla, mas nós tratamos o efeito, não tratamos a causa. Sabe o que acontece depois? Vai passando, aí quando a pessoa vai no médico, ela já está com um problema avançado, não tem mais cura. E Deus está dizendo: eu desci a dor no seu corpo porque é uma dádiva sentir dor, porque se você não sentisse dor, seria pior para você. Então quando vier a dor, diga assim: glória a Deus, porque está doendo. Deus está me avisando que tem alguma coisa errada no meu corpo. O leproso daria qualquer coisa para sentir dor, ele não sente dor. E agora esse homem sai lá do tabernáculo e vai para casa, e as lágrimas estão nos seus olhos, seus passos são nele, e ele está em direção à casa pensando: o que eu vou falar para minha mulher, o que eu vou falar para meu filho? E ele vai chegando, quando chega em casa, a mulher vem: e aí meu amor, o que aconteceu? Olha, eu fui diagnosticado, está aqui o resultado. E o que é que deu no exame? Eu estou amaldiçoado. O vírus da lepra está no meu corpo. E a lei autoriza, manda que o leproso deixe a cidade imediatamente depois do resultado. Eu não posso mais ficar na cidade, não posso mais ficar em casa,
não posso ter a companhia dos meus filhos, nem a companhia da mulher, eu tenho que sair fora da cidade, porque agora eu sou considerado imundo, e um leproso não pode viver em sociedade. Então ele entra dentro de casa e começa a preparar as malas, porque ele vai ter que ir embora de casa. Fica imaginando a mulher chorando, o filho chorando. Pai, onde é que você vai? Ele disse, pai, fazer uma viagem. A mãe chorando, disse, o que vai acontecer? Ele disse, eu não tenho mais jeito, eu vou embora, que eu vou morrer. Ele abraça a esposa, abraça os filhos, pega a sua roupa e coloca nas costas. Ele dá a Deus a sua mulher, dá a Deus os seus filhos, porque ele não pode mais voltar. E quando ele está saindo de casa, seus amigos, os vizinhos, as pessoas que moram perto da casa dele, ele vai dando adeus a todo mundo, e todo mundo dá adeus, sabia que logo ele estaria morto. E ele vai andando, e eu penso que os seus passos são lentos, porque ele está indo em direção à porta da cidade. E quando chega na porta da cidade, ele para, dá uma olhada para trás e vê tudo que ele conquistou ficando para trás. Ele está perdendo a sua identidade, ele está perdendo o seu nome, ele está perdendo o seu emprego, ele está perdendo os seus amigos, ele está perdendo a sua família, ele está perdendo tudo que ele ganhou, que ele trabalhou, que ele construiu, tudo está ficando para trás. E quando ele dá um passo para fora da cidade, ele está dizendo, perdi tudo. Ele sai da cidade, como se não bastasse tudo aquilo, ele tinha que colocar uma roupa preta, como quem vai acompanhando o inteiro. Ele colocava uma roupa preta, roupa de luto, no seu pescoço nem um sino, que ele tinha que bater e acionar o sino, todas as vezes que alguém viesse do lado de fora da cidade andando. A lei mandava ele dar 6 passos para trás, caso alguém se aproximasse. E quando vinha alguém, ele batia o sino, batia no peito e gritava, leproso, 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 imundo, imundo, imundo. E as pessoas se afastavam. E ele foi para o arraial dos imundos, para o arraial do leproso, esperar a morte chegar. E sabe qual é a dor que ele sente? A dor de ser indesejado. Ninguém toca no leproso, ninguém se aproxima do leproso, ninguém abraça o leproso. A lepra é como o aidético, é como a AIDS no dia de hoje. Já vi a história de um moço que viajou 17.000 quilômetros para estar com a família na ceia de Natal. E quando chegou no dia da ceia, estava lá tudo pronto, e ele chegou, todo mundo sentado na mesa. Colocaram uma mesa para ele lá no canto. Todo mundo tinha pratos de porcelana, talheres, mas o dele era tudo de plástico descartável. Ele sentou isolado de todos, porque ele era aidético. E as pessoas não têm coragem de compartilhar o mesmo copo com o aidético. Se souber que a aidético as pessoas dão um passo para trás, nem cumprimentar não cumprimenta. Assim é o leproso. E ele está fora da cidade, sem mulher, sem amigo, sem filho, sem ninguém, esperando a morte chegar, vestido de luto, esperando sua morte chegar no arraial dos imundos, sabendo que a vida dele tinha terminado. Agora eu começo a pregar. Jesus está na cidade. Jesus vem passando na cidade. O que me chama a atenção de Jesus é que ele não vai nos lugares onde as pessoas estão bem. Se Jesus viesse aqui hoje, ele não estaria dentro da igreja, ele não estaria na Assembleia de Deus, não estaria na quadrangular, não estaria em igreja nenhuma. Ele não veio para ficar dentro da igreja. Jesus veio para salvar e resgatar tudo o que se havia perdido. Eu não sei dizer aqui os lugares baixos, eu não sei dizer os lugares aqui em São Paulo, eu sei, aqui eu não sei, mas pensa num lugar onde só tem alcoólatra, pensa num lugar onde só tem prostituta, pensa num lugar onde só tem homossexual, pensa num lugar onde só está as pessoas que é irrecuperável para o homem. Era ali que Jesus estaria. Ele não vem dizer assim, eu não vou curar os sãos, porque os sãos não precisa de médico. Eu não vim para o são, eu vim para os doentes. Eu não vou ficar no aprisco onde tem 99 ovelhas que não precisa de arrependimento. Eu vou buscar a ovelha que se perdeu, eu vou buscar a que está perdida. E a Bíblia diz que quando Jesus andava, uma multidão seguia, a multidão acompanhava, e Jesus vem andando fora da cidade. Jesus não está dentro da cidade, porque dentro da cidade está quem tem nome, dentro da cidade está quem tem família, dentro da cidade está quem tem dinheiro, dentro da cidade está quem tem profissão.
profissão, dentro da cidade está quem tem amigos, dentro da cidade está quem conquistou, quem comprou, quem sonhou, quem realizou, quem projetou, quem conseguiu. Mas fora da cidade estão os imundos, os caídos, os que não têm para onde ir. Jesus diz assim: eu não vim para ficar dentro, eu vim para o lado de fora. E Jesus vem passando, os discípulos estão com ele, a multidão vem acompanhando, e de repente Jesus bate o olho e viu o leproso. O leproso viu a multidão, começou a bater no peito e dizer: leproso, 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 e começa a tocar o sino: leproso, leproso, leproso. E as pessoas começam a se afastar, vai atravessando a rua, e vai saindo todo mundo vai atravessando a rua. E os discípulos, pastor, os discípulos também saíram. E eu provo isso porque Pedro, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele estava no terraço orando, a 3ª hora do dia, a Bíblia diz que Deus deu uma visão para Pedro, e desceu o lençol com todo tipo de quadrúpede, e veio uma voz do céu que disse: Pedro, mata e come. Pedro dizia: eu nunca toquei nada imundo. O leproso é imundo. Pedro atravessa a rua, diz: é imundo, sai de perto. Os discípulos atravessam a rua, a multidão atravessa, a mãe pega o filho, puxa para cá, vai todo mundo saindo, mas Jesus não sai, Jesus fica. Sai todo mundo, mas Jesus continua. Sabe por quê? Quando a sua mãe, quando o seu pai te desamparar, o Senhor te acolherá. Quando os teus amigos viram as costas, quando não sobra mais nada para você, erga os teus olhos, porque Jesus estará lá. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não corre de você. E quando Jesus para, Ele fica. Todo mundo sai de cena, Jesus permanece. Jesus olha para aquele leproso e dá ação a um verbo que ninguém jamais ousou pronunciar a um leproso. Jesus dá ação ao verbo aproximar. Ele diz para ele assim: eu não vou correr de você, aproxime-se. Quem é você? Eu sou leproso, eu não posso, a lei não manda, eu não quero saber de lei. Aproxime-se. E o leproso foi se aproximando de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não vai correr do seu problema, e muito menos correr de você, porque ele diz assim: tudo que o Pai me dá vir a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu sou refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. O leproso olhou para Jesus e disse assim: pode vir, filho, vem. E o leproso foi se aproximando, e ele foi chegando perto de Jesus. Primeiro passo para receber milagre: tem que se aproximar de Jesus. Está cheio de gente querendo receber milagre de longe. Eu estou dizendo assim: milagre é só para quem chega perto. Aproximou-se dele o leproso. Deixa eu dizer um negócio para você. Talvez você quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Talvez você conheça a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Talvez você diz: eu vou lá porque eu estou com um problema e eu sei que os crentes oram, ele resolve. Ei, deixa eu dizer um negócio para você: as mãos de Deus estão estendidas, e muitas vezes nós viemos na igreja para pegar o que está na mão dele, mas ele diz assim: não, se esse povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e buscar a minha face, e buscar a minha face. Diga para o teu irmão: não é a mão. Não é a mão. Diga para o teu irmão: não é a mão. Não é a mão. Diga assim: a face. É a face. Glória a Deus. Ele está dizendo: se você tirar os olhos da minha mão, olhar para a minha face, Aleluia. procurar me conhecer, saber quem eu sou. Se você descobrir quem eu sou, você vai entender que eu sou o meu Shaddai, o meu Sai, o Deus que tem seio, o Deus que amamenta, o Deus que provê, o Deus que não deixa faltar nada, o Deus que toma conta de tudo. Você vai parar de ficar pedindo e vai apenas me adorar, porque você tem que me adorar não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Eu sou Deus, independente se Ele vai curar ou vai se curar, Ele é Deus, Ele tem que ser adorado. Se aproxime de Jesus esta noite, não fique de longe. Ele está dizendo: chegue mais perto. E aí ele se aproximou de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, ele faz uma coisa interessante: ele se coloca de joelhos, ele vai aos pés de Jesus. Segundo passo para receber milagre: se aproxime primeiro, e segundo, vai aos pés de Jesus. Glória, Senhor. Eu acho interessante aquela história do capítulo 2. Por causa da pregação do leproso, no capítulo 2, a casa de Jesus estava cheia e não podia entrar ninguém.
E o paralítico chegou, não tinha como entrar, você conhece a história. Entrou pelo telhado, estelharam a casa e foram descer naquele paralítico. E quando ele aparece lá em cima, que destelharam, imagina a poeira descendo, Jesus pregando para todo mundo. E quando Jesus olha para cima, Jesus não viu a telha sendo removida, Jesus não viu a poeira, Jesus não viu o buraco, Jesus viu a fé deles. Porque não há fé que Deus não ache. Ele viu a fé deles, ele podia dizer: não precisa descer não, eu vou dar uma palavra e ele vai ficar curado lá em cima. Podia ou não podia? Podia. Jesus fez isso? Não. Esperou descer. Disse: Venha ter. milagre é só para quem desce. Para receber milagre tem que vir aqui embaixo. Aladora, camadora, está querendo receber milagre, está dizendo: então desce. Vem aqui nos meus pés, porque aqui tem milagre. Foi baixando o leite. Quando chegou no nível dos pés dele, ele disse assim: teus pecados estão perdoados. Aleluia, Senhor. Aí os que estavam lá em cima disseram: não é isso não! Nós fizemos todo esse trabalho, Jesus não é para perdoar o pecado dele, não é isso não? Jesus está dizendo para ele assim: primeiro resolve o problema da alma. Aleluia, Senhor. Minha preocupação é salvar. Você entenda que a cura é secundária, porque você pode ser curado aqui hoje, como ele ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Ele ressuscitou o filho da viúva, mas ele morreu de novo. Ele curou a mulher do fluxo, mas ela morreu. Isso é secundário. A minha preocupação é com a tua alma. É salvar a tua alma, é curar o teu interior, perdoados são os teus pecados. Resolve o teu problema espiritual. É verdade. Isso é impossível aos homens. O homem não pode perdoar pecado. Vocês vieram trazendo, querendo o possível. A cura dele é possível. Você já virou curando. Agora, perdão é impossível aos homens. Então você veio buscar o possível. Eu vou fazer o impossível na sua vida, porque eu sempre faço mais do que você precisa. Primeiro ele perdoa, depois diz: agora, ei, levanta-te. Como é que você chegou aqui? Senhor, cheguei aqui com as costas na cama. Pois é, então sai daqui com a cama nas costas. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Ei, vocês da porta aí que não deixaram ele entrar quando ele chegou, porque vocês chegaram primeiro, vocês tinham prioridade, tinha mais necessidade que ele. Pois é, não abriram o corredor para ele passar. Então abre agora que você vai ver ele andando e vai passar na frente de você. Abre o corredor, abre. Passa lá. E o homem vai embora. E ele vai andando na rua com a cama nas costas. Eu fico imaginando aquele homem andando. Onde é que você vai sair? Minha cama. Mas para que você está levando? Você não está andando? Estou andando, então para que levar a cama? Jesus mandou levar. Glória a Deus. Vai na padaria, olha ele chegando com a cama. Sim, pãozinho. Como é que sai disso? É minha cama. É minha cama. Para que a cama? Jesus mandou levar. Vai no açougue, a cama. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Não esqueça de onde você saiu. Não importa aonde você vá, leva a tua cama. Não esqueça de onde eu te tirei. Porque o dia que você andar sem cama, você vai achar que é a sua própria força, que a glória é sua. Mas quando você anda com a cama, você diz assim: eu só estou aqui porque um dia Jesus me tirou daqui. Eu só cheguei aqui porque Jesus me fez eu andar. Porque senão eu estaria lá. Então o milagre está nos pés dele, como Jairo foi aos pés dele. Como príncipe, ele jamais poderia se ajoelhar. Mas ele quebrou o protocolo e disse: minha filha, tem 12 anos. E você sabe que dentro da festa judaica, aos 13 anos, o menino faz a bar mitzvah, que é uma festa onde o menino vai pela primeira vez fazer a leitura da Torá, se responsabilizando pelos mandamentos do Senhor. O menino aos 13 anos, a menina aos 12, porque a menina amadurece mais rápido do que o menino. Então aos 12 anos faz a festa da bar mitzvah e ele convida familiares àquela festa. Jairo fez a festa de todo mundo. Quando ele armou a festa para a filha dele, ela ficou doente. Ela ia morrer na semana da festa.
Aí diz assim, só tem um jeito. E nos pede Jesus. Glória. Aleluia. Aleluia. Jesus, eu tenho uma filha que tem 12 anos. Única. Eu não tenho outra. Se ela morrer, eu perdi tudo. Ela está enferma. Vai lá em casa. Jesus olhou para ele, você está nos meus pés? Vai. Quebrou o protocolo? Quebrou. Aonde que é para ir lá em casa? Vamos na tua casa. Vai acontecer milagre porque você foi aos meus pés. De uma vez só, Deus resolve 2 problemas. Quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher começou a ter fluxo de sangue. Fazia 12 anos que ela sofria e tinha 12 anos a filha de Jairo, no mesmo texto. Deus diz assim, eu vou resolver um problema de uma vez só. Quando essa menina nasceu, foi alegria na casa de Jairo, festa, nasceu uma menina. E foi luto para a mulher, que agora ela tem fluxo de sangue, ela não pode ficar no arraial, ela tem que ir para o arraial dos irmãos. Quando a filha de Jairo nasceu, a família de Jairo ficou alegre e a mulher ficou triste. Agora Deus vai inverter. No meio do caminho a mulher vai ficar alegre e Jairo vai continuar triste. Mas ele diz assim, vou resolver o problema de dois. Glória a Deus. Não tem problema que eu não consiga resolver. Diga para o irmão, não tem problema que Deus não resolve. Terceiro passo do milagre, ele chega diante de Jesus e diz assim, ó, se queres, diga, se queres. Se queres. Diga mais forte, se queres. Se queres. Ele está dizendo para ele, Senhor, eu já vim, eu já me prostrei, já te adorei, ok? Já fiz meu culto. Agora, se o Senhor quiser, o Senhor não é obrigado não. Aleluia. Se o Senhor não me curar, não tem problema, eu já cultuei, eu já dobrei os meus, já adorei. Aleluia. Se quiser, podes tornar-me limpo. Oh, glória. Aleluia. Ele está colocando Jesus na condição do Senhor e ele na condição de servo. Aleluia, Jesus. Tem muita gente que não recebe milagre porque ele coloca Jesus na condição de servo e fica no lugar de Senhor. O Senhor tem que fazer. Ou o Senhor faz ou eu vou embora. Ele está dizendo assim, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E por que você pergunta se alguém te tocou? Diz, quem aperta e quem oprime não recebe milagre. Tem gente que está andando comigo já faz 1 hora, está colado comigo, me apertando, não recebeu nada. A mulher só veio, tocou, já recebeu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, se quiser, se o Senhor não quiser, não tem problema, eu te adoro porque o Senhor é Deus, não é Deus que o Senhor vai fazer, deixa eu fazer. Se o Senhor me der o carro, o Senhor continua sendo Deus. Se não der o carro, é Deus do mesmo jeito. Aleluia. E tem uns,